campo. Por vezes, agora está gravando, por vezes marcante na formação do geógrafo e da geógrafa, né? E esse documentário é nomeado de Dinâmica Territorial, Parque Estadual Serra do Tabuleiro e seu entorno. E em seguida, a gente vai abrir as inscrições aqui no chat mesmo para as falas, então fiquem atentos. E aí, enquanto a gente abre as inscrições, a gente vai ter breves comentários sobre esse TC, sobre essa experiência, né? Juntamente da galera que participou da turma 61 aqui da Geografia da FCT Unesp. E aí a gente vai convidar o Renato, o Simplício, o Jonatas Lisboa para estar falando. Assim a gente vai puxar essa roda e puxando as interações entre a gente. Aí, então a roda de conversa em si será um momento de compartilhamento de histórias sobre nossas vivências geográficas, como trabalho de campus ou vivências escolares, experiências docentes, né, que envolvam experiências adquiridas no curso e na formação nossa enquanto geógrafos e geógrafos. Então, é basicamente isso, apresentado a roda. Eu vou dar início aqui ao documentário. Bom dia. Bom, pessoal, vou tentar dar um panorama geral. Durante o campo, acho que vai dar para especificar mais e mostrar com mais detalhes, porque para quem nunca viu sítios arqueológicos, alguma coisa nesse sentido, falar da arqueologia às vezes é meio abstrato. Oi meninas, tudo bom? Olha a porta. E esse espaço está sempre sendo reorientado, né? Por exemplo, tem hoje aqui, que são essas coleções de ossadas, são coisas que foram coletadas aqui na região, em outros lugares. A gente tem um estagiário, que é o Samuel, um menino de 7 anos, e ele monta esses endereços. Então, assim, já tem esse espaço na casa dele, ele traz para cá, então ele tem todo um método dele. 10 anos o parque tem esse kit. O parque foi criado em 75. Esse ano fez 44 anos. Nesse novo limite foram tiradas áreas que eram de proteção integral, que eram parque, e foram transformadas em APAs. Então, esse foi criado um mosaico com essa lei de 2009. O Parque do Tabuleiro, eu digo que ele é um sortudo. Por quê? Quando a gente observa essa imagem aqui, a gente observa que dentro do limite do parque tem uma boa cobertura vegetal. Tá? Tem uma boa cobertura vegetal. Sim. Que foi criado, então, tomou várias áreas no Brasil, cada estado fez o seu planejamento. Achei que você adora. Então, a Restinga ela tem essa característica mesmo, né, de ser um pote menor, né, justamente por causa do solo, né, o solo é bastante arenoso, né, então não tem aquele aporte nutricional para dar aquelas árvores maiores, né. A floresta aqui da Restinga tem um potencial enorme, tanto para alimentício quanto medicinal, né. Então, ela é uma planta anti-inflamatória, muito conhecida, já patenteada, né? Muitos fitoterápicos, né? Muitas farmácias já fitoterápicas já têm vários medicamentos à base dela, né? Tanto inflamação interna quanto externa.
Se você está com alguma inflamação, dor de ouvido, dor de garganta, você pode tomar. Ou se está com alguma inflamação externa, machucou, pode botar ela. Como é o nome dessa planta? Erva baleira, baleira. E tem cheiro de caldo quinor. Então, aí vem a outra coisa, né? Como não acumular tanta matéria orgânica na superfície, né? Porque se cai galho, cai folha, cai galho, cai folha, cai galho, cai folha, daqui a pouco está mais alto os restos do que a floresta, né? Se pensar em milhares de anos, né? Aí vem os micro-organismos, né? Fungos e bactérias, que vão decompor essa matéria orgânica. Então eles estão trabalhando duro aqui. Aqui a gente tem uma comunidade pequena, mas a gente optou em não ter cacique. A gente, né, tá junto, a gente pensa da mesma forma, a gente está trabalhando junto nesse coletivo e a ideia nossa é cada vez mais tirando essa figura, né, porque o cacicado não é da cultura guarani, ela é algo que foi... Do FUNAI, é a FUNAI que pede isso. E aí a gente trabalha em vários pontos, né, aqui o centro de formação. Esse espaço que vocês estão vendo é um espaço de retomada. O centro de formação ele é jurídico. E aí, então, todos os projetos que vão, que voltam, a gente envia tudo em nome do centro de formação, né, que é a nossa proteção territorial aqui. E a gente está nessa função aí. Até convidei a Evelyn, que faz parte da equipe, né? Que ela está trabalhando bastante com os mapas, fazendo mapeamentos, de mapeamento, ela é do IFSC. Eu sou professora no Instituto Federal de Santa Catarina, então eu estou lotada aqui no campus Florianópolis. Há 4 anos eu trabalho no curso técnico em agrimensura aqui. A convite, né, da Cretu e vendo a necessidade do plano de gestão, eu tenho trabalhado com etnomapeamento, que futuramente vai ser base para o etnozoneamento, aqui da terra indígena do Morro dos Cavalos. E entendimento do território, o mapeamento de fato é feito por eles. Tanto que mesmo quando eu venho com equipamentos, né, com GNSS, com GPS de navegação, enfim, os equipamentos que a gente usa para fazer medição, sempre que possível, e até hoje foi possível todas as vezes, né? O pessoal vai me levar para os campos, me mostrar, então eu coloco o equipamento à disposição deles e eles mesmos usam, assim, eu mostro, né, ensino, e eles mesmos vão usando. E até quando às vezes eu pego, já vem alguém e diz assim, daqui que eu quero fazer. Hoje também a gente está fazendo um trabalho bem bacana, né, com parceria com o Parque da Serra do Tabuleiro, né? Que é o parque que teve uma área queimada aqui na Restinga, aqui na Baixada do Maceió, né? Vocês vão passar por ali. E vão ver assim, queimou mais de 1.000 hectares, né? Da mata? De mata. Da Restinga, assim, então foi bem violento, assim, as queimadas esse ano. E a partir disso, então, a gente começou a somar lutas também com eles, assim, nessa parceria de fazer esses mapeamentos, de identificar os limites. Mas a ideia também é pensar numa zona de amortecimento, né, do parque, da terra indígena, né, como que vai ser para a gente prevenir também essa parte de proteção mesmo dessas áreas, né? E eu queria fazer uma pergunta, você falou da zona de amortecimento no plano de manejo do parque, a gente não percebeu, a gente ainda vai se reunir lá com o pessoal do parque, mas não tem, então a zona de amortecimento é limitada. Não, do parque a gente não sabe, até ter esse plano de gestão, né, que foi feito o planejamento para a gestão do parque, a gente não conseguiu participar, porque essa área aqui onde a gente está é uma área de bastante conflito, o município é totalmente anti-indígena. E aqui a gente tem... Eles ocupam, invadem. Não cria política que persegue, sabe? É de todas as formas, promove mesmo esse massacre da questão indígena aqui, né? Então aqui, esse em preto aqui é o limite da terra, né? Agora tem a praia. Tá. Aí aqui a gente agora tá aqui, no centro de formação, que é para o quarto. Aqui a aldeia ali do outro lado da BR.
Onde está a escola, né? Isso, onde está a escola. E aqui é a outra aldeia que ele te falou antes do poço. Essa água fluvial, né? Essas nascentes que tem nessas escarpas aí do parque, quer dizer, então você tem uma força, uma influência muito grande fluvial. Né? Agora, ele estava dizendo que na estratigrafia daquela duna lá atrás da casa, que tem a mata, fizeram um corte estratigráfico e eles encontraram, embaixo dessa duna, você tem a presença de um mangue. Então, assim, num passado, quando não tinha esses depósitos arenosos, não tinha a duna, né, já teve uma área maior de mangue. Muito bem, então se tinha mais mangue, isso é um indicador do quê? Ele era maior. Você tinha uma influência marinha maior do que a fluvial. Certo? Então, o mangue, ele está numa transição com o mar, mas a influência da maré é fundamental para o desenvolvimento do mangue. O granito vocês veem pelas formas da rocha que aparece. Isso aqui é mais quadradinho, ó, tá vendo? Como é que é o bloco de rocha? Esse primeiro não. Pode não perder o material para não cair de lado, só devagarzinho. Isso. Uma batidinha. Lá é Florianópolis, atrás da Pedra do Mundo, aquele morro do outro lado é Florianópolis. Tem que vir aqui todo dia. Uma café da manhã. Aí, pessoal, isso que é trabalho de campo. Oi, meninas, tudo bom? Isso é trabalho de campo de raiz. Essa semana aqui você não encontra no Brasil. Cadê o documentário? Cadê o documentário que a gente está trabalhando? Olha os universitários fazendo bamburger. Olha quanta bamburger. Ó, aqui eu tô com duas tainhas, ó. Tainha é essa espécie aqui, que tem bastante. Justamente. E qual espécie a senhora pescava mais quando você estava nessa atividade? Aí eu pescava mais, isso aqui é só de ano a ano, entende? Só no inverno. Aqui é maio e junho. Aí quando chega julho e agosto, é outro peixe. É enxova, cruvina, papaterra, pescada, entende? Fica a embarcação minha, ó. A lancha, entende? Ó. Aqui é meu marido, aqui essa minha filha que tá aqui, aqui é eu, aqui é outra filha, outro meu filho. Quantos anos a senhora tinha nesse retrato? Quantos anos a mãe tinha naquele retrato aí? Ali, eu tenho 60 anos, eu tô com 75. A senhora começou com 10 anos? Com 10 anos, pescava com meu pai. E naquele tempo a gente pescava com os pais, tinha bastante dinheiro, entende? Mas nós não tínhamos quinhão, ninguém ganhava dinheiro. O que nós ganhávamos do meu pai era a roupa e a comida. E meu pai ficava com dinheiro para ele, para dar para a camaradagem. A parte do meu pai é para meu pai comprar rede para fazer. Eu fazia muita rede, entende? Você fazer rede, sem entraiar. Sou pescadora, eu tenho documento ali, entende? Tem a carteirinha da capitania, né? Me aposentei como pescadora, entende? E não foi fácil trabalhar. Eu pescava com meu pai, com meu marido, lá nas irmãs, lá nos corais, lá fora no mar. Longe daqui, pescava lá na Fragado, nós pescava lá para Banda de Garopaba, Praia da Gamboa, Praia da Guarda. A gente pescava camarão grandão, entende? Que delícia. Lindo, lindo camarão, né? Vinha peixe miúdo também, a gente vendia. Então eu também fazia filé, botava peixe nas costas para vender na cidade. Passei trabalho para criar os filhos, né? E falando em trabalho, algum dos seus filhos pescam? Pesco, são todos eles pescadores. Então a gente pode falar que a sua família vive da pesca. Tudo da pesca, tudo da pesca, tudo da pesca, nada de... Agora a pescaria tá pouca, entende? Estamos aqui na horta da Dona Sema, ela quer mostrar tudo.
Isso aqui Eu é adorei. hortelã, ó. Tudo produto orgânico, de Ó, isso aqui é prima. hortelã, velho, ó. Então a senhora, depois da atividade pesqueira, se aposentou, veio trabalhar Foi, na horta. Na horta. Era uma horta pequenininha e os pessoal vêm aqui comprar e A colônia dos pescadores, o que ela significava para eles? O que significava aquele ponto ali, aquele ponto de encontro? ali era assim, ó, meu marido, nós tínhamos embarcação, aí comparação, tu és o presidente da colônia, entende? Tu manda a colônia ali, entende? Aí a gente dá o documento para tu levar lá embaixo na capitania, para passar o visto na caderneta, entende? Aí pagava a colônia direitinho. Isso aqui é o visto da embarcação. Se não tivesse esse visto, a embarcação não pescava. Aí a gente pagava isso aqui, era registrado na colônia de pescador lá em Florianópolis, entende? Ó, isso tudo, ó, entende? Aqui era a carteirinha dele, a primeira carteira dele, ó. Agora não tinha nem para comer. De primeiro a gente ganhava 4, 5, 6 mil por mês. Aham. Tinha pesca educação, o pessoal ganhava um dinheirão que botava até no banco, guardava. Hoje estão cortando a luz que o pescador não ganha dinheiro para pagar. A não ser que a mulher trabalha. Existe alguma política da prefeitura de proteção aos pescadores, de incentivo? Nenhuma, velho. Nenhuma. Nem para receber. Agora, para a gente procurar, não tem. Para cobrar, tem. Entende? Fiscalizada, multa, né? Isso tudo eles vêm. Tu não viste a estrada, a tristeza que tá aí? E a gente paga, né? Então, a gente paga o PTU. A senhora acha que existe um abandono do poder público para cuidar da cidade? Eu pesco desde pequeno, né? Eu nasci aqui na Penha mesmo e pesco desde 12 anos. E como tu falou uma coisa bem certa, o pescador mesmo ele já nasce e tem que gostar de pescar para poder andar no mar, né? Para poder estar todo dia no mar, dia e noite como a gente fica, né? Tem que gostar, tem que estar no sangue, senão não aguenta. Vai ver, ficamos em chuva e tainha no inverno. Em chuva e tainha. E no verão é camarão. No verão camarão. Sim. O meu avô, tanto parte de pai como parte de mãe, todos os dois eram pescadores. E meu pai era pescador também, e assim agora estou eu, e aí não tenho meu filho, mas não sei se vai continuar, que está estudando, né? Esse, acho que por aí, esse eu não sei se vai continuar. Essa é uma questão bem interessante, né? Os jovens, eles têm se interessado ou não pela pesca? Não, os jovens não. Eu acredito que aqui na Penha, uma das últimas gerações que está pescando é essa nossa agora aí, essa turma que está ali, que vocês veem que está nativa aí agora, porque os jovens mesmo já estão querendo sair fora. Porque o peixe está cada vez menos, né? Está diminuindo, né? E antes aqui na praia não tinha todas essas casas, era tipo tudo, era mato, às vezes tinga, tava... Tudo. Aqui era tudo poucas casas e aqui era tudo duna de areia aqui, ó. Aqui para trás aqui, ó, vocês estão vendo que é casa aqui, isso aqui era só duna, né? Essa praia de baixo aqui só tinha os ranchos dos pescadores, olha só. Não tinha luz, não tinha nada. O senhor acha que o turismo pode prejudicar a pesca? Turismo? Pode. Pouco pode. Pode porque é muito movimento, né? Na verdade, assim, o turismo, não o turista, que tem uns que vão aqui levando de lancha voadeira para pescar de molinete. Tudo bem, né? De molinete é aceito, mas já tem uns caras de voadeira que já querem pescar com rede, não tem igual pescador profissional, daí não pode. Era menina assim de 10, 11 anos, 7 anos, mais ou menos assim. Eles ajudavam o pai a pegar o peixe, ia levar café e ficava lá ajudando eles, né? As transformações aqui da vila que a senhora pode contar pra gente? Meu Deus, foi a água e o vinho. Foi a água e o vinho. Foi tudo rápido. Aqui mesmo na praia de cima, isso não era nada. Ali onde tem aquele estacionamento ali, era dunas de areia com espinheiro. E o dono dessa pousada dos Falcões, que era dele também, ele trouxe final de semana 2 máquinas, 3 e demoliu tudo. Essa entrada da praia aí não existia, era um caminho ali perto da pousada Bela Vista, a pé. E a tainha que ficava nessa praia era carregar de carro de boi. Lá para frente da igreja para carregar os caminhões lá. E era muita fartura naquela época, né? Nós tinha barco, meu marido,
Quando ele chegava do mar, ele deixava o barco dele dentro ainda um pedaço do mar para jogar água dentro para não apodrecer as pescadas amarelas, porque senão apodrecia. É tanto peixe que vinha. Hoje, acabando tudo. Os homens acabam tudo, né? Eles vêm cercando com esses barcos grandes, arrastão, lá do Rio Grande para cá, e aí eles matam os grandes e os pequenos. Os pequenos eles soltam, já está morto. E os grandes aproveitam. Discutimos muito na sala e que foram mais evidentes ainda no trabalho de campo. O Edivaldo e a Sandra foi um dos pescadores que a gente encontrou na praia. Na verdade, a gente foi até a casa deles lá, que é uma das poucas casas que ainda restaram lá. Eles foram super receptivos com a gente e a gente levantou vários pontos, como questão ambiental, que eles disseram que algumas tainhas no ciclo de migração acabam vindo da Praia de Santos, elas chegam com óleo para cá e fizeram várias denúncias também quanto à fiscalização da pesca industrial, que acaba prejudicando eles, né? E vários outros fatores assim que vão pilhando, minando eles, e eles acabam desistindo da pesca. Esse cara mesmo vendeu o barco dele, não pesca mais. Estamos conversando com o professor Raul Guimarães, que quero agradecer pela oportunidade de conversar com o senhor. Aqui estamos hospedados com 30 alunos aqui na colônia de pescadores da Praia da Pinheira, conhecendo a nossa região, e cada aluno aí produzindo a sua pesquisa na área da geografia, né? Interessante, eu fiquei sabendo, em Florianópolis decidiu ser livre de agrotóxicos. Exatamente. É o primeiro município brasileiro com uma política dessa. Né? Outra notícia trágica é essa, né? Que nós tivemos aí a aprovação de 400 agrotóxicos só no começo desse ano. Exato. Coisas que são proibidas na Europa, na Alemanha. Eles produzem os agrotóxicos, mas eles não consomem. Sim. Né? Olha, é realmente particularmente muito satisfatório rever tudo isso, relembrar, né? E, bom, dá para ver, né, que um só trabalho de campo que a gente fez ali, né, no caso da turma 61, na Serra do Tabuleiro, foi um gatilho para tantas e diferentes experiências, né? Diferentes territórios, território da pesca artesanal, que a gente explorou bastante, o território da própria Serra do Tabuleiro e da terra indígena Morro dos Cavalos. Inclusive aparece a líder cacique Guarani Querexu, né, que vai estar na mesa 3, né, da nossa semana. E, bom, são experiências necessárias, muito incríveis, que reforçam muito o que a gente vê, né, na teoria, né, nas aulas, e que são extremamente necessárias para a gente, né. E então, para iniciar então a nossa roda de conversa, eu chamo, lembrando que a Stephanie já liberou aí a lista de presença da atividade, o pessoal pode entrar aí no Forms. Então eu chamo o pessoal que participou com os comentários, né? Primeiro o Jonatas aí, Lisboa. Jonatas. Oi pessoal, bom dia. Primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, né, de ter participado desse projeto, que foi o trabalho de campo. Esse trabalho de campo não foi só um trabalho de campo, né? A gente foi lá, a gente gerou produtos cartográficos, teve vários trabalhos também paralelos, então o objetivo do nosso trabalho de campo também era captar recursos para a gente produzir outras coisas, né? E o curta-metragem, o documentário, ele foi esse material também, né? Eu acho que esse ato de você registrar, seja através de uma fotografia ou de uma câmera, um fato social ou cultural, ele eterniza um momento e ele permite reviver lembranças e emoções.
como é o caso daquela última cena, todo mundo na praia, né? Foi um momento muito incrível de noite ali. Eu passei o trabalho de campo todo com a câmera na mão e pegando cada take, cada detalhe, pensando também que esse registro audiovisual, ele foi uma ferramenta motivadora e que eu acredito que pode ser utilizado na prática, no dia a dia dos futuros professores de geografia, né? Você utilizar dessa prática de fazer um registro audiovisual de um trabalho de campo, porque ele vai ajudar no desenvolvimento do processo de aprendizagem, vai chamar mais a atenção do aluno ali, pela questão da paisagem também, né? E, enfim, N coisas. Esse trabalho foi muito incrível e eu queria muito agradecer à Turma 61, porque foi um trabalho bastante autônomo desde o início, assim, todo mundo vendendo bolo para fazer a coisa acontecer. E é isso. Eu só agradeço. Passo a minha fala agora para o Renato e muito obrigado a todo mundo. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem aí, em casa, tudo certinho, né? Bom, esse trabalho de campo foi um trabalho de campo onde que, em especial, agradecer massivamente a turma, né? Por esse trabalho incrível que foi. E esse trabalho de campo, vocês podem ter notado, né, que tivemos várias frentes, né? E em inicial, né, o trabalho de campo dentro dessa região, né, foi muito inédita, porque dentro do que a gente trouxe, né, é um trabalho de campo que ninguém conhecia o espaço, ninguém conhecia o lugar, mas a gente conhecendo lá, a gente viu que tinha novas territorialidades ali dentro, e ao mesmo tempo também houve muito essa conexão de a gente entender como é a região, né. Para quem não sabe, ou quem está aqui fora, que é de outras universidades, a geografia da Unesp Prudente, ela sempre foi conhecida como uma geografia do sertão, uma geografia muito focada, muito em trazer as discussões, né, de espaços rurais, né, principalmente da luta pela terra, né. E a gente indo para lá, né, a gente viu que tinha outras especialidades para a gente discutir geografia, como a discussão dos pescadores, né, a relação indígena, né, dentro de uma paisagem que, a um certo ponto, era uma paisagem que a gente só via a questão do parque, mas a gente notava-se que era outras relações que envolviam além do parque, né. Então, por exemplo, como vocês viram, por exemplo, a questão dos pescadores, né, os pescadores traziam, né, dentro das suas lutas, né, dentro do seu contexto histórico ali daquele espaço, né, um espaço de vivência, né, ali dentro, né. Então, trouxe claramente, né, a importância deles dentro daquele espaço, né, coisa que a gente não imaginava e ao mesmo tempo a gente discutia muito, né, e no campo foi muito importante para ter essa importância, né, dentro da discussão e ao mesmo tempo dentro do documentário que vocês viram, né. Então, e ainda tudo com a falta de verba que a gente estava sofrendo muito na época, né, que foi um momento que a gente estava sempre lutando para arrecadar várias coisas para fazer esse grande trabalho de campo. Então, e aí a gente, dentro de pesquisa, né, outros meus colegas vão falar também, né, destacando suas falas, né, a relação, né, que a gente tinha ali, que era um espaço que a gente notava, assim, muito desse conflito, né, entre pescadores, a especulação imobiliária, a questão do turismo, né, que por mais que foi relatado dentro do senhor ali, a gente destacou também, principalmente, né, o espaço ali dos pescadores por esse conflito, né, e o espaço indígena também, né, que foi um espaço que agregou muito, né. Então, e isso foi muito importante para nós, para a criação desse documentário e ter essas vivências, né, que a gente interagiu muito nesse período de uma semana, né, que foi em novembro de 2019, que foi incrível, né, para nós de turma, né. Então, e aí vou estender muito, né, para deixar só falar, né, só para finalizar, né, que é importante o trabalho de campo, né. Com esse documentário que a gente apresentou, a importância do trabalho de campo é muito importante para nós geógrafos, para a gente entender mais, né, porque na teoria a gente entende que aquele espaço que envolve vários momentos, várias relações, mas no trabalho de campo, além das nossas vivências, além da nossa visualização, traz também a importância da geografia para o estudo, para a prática, né?
Então, esse documentário foi muito importante para a gente e que seja muito de inspiração também, não só para fazer esses documentários também, por exemplo, que esse documentário se inspirou muito em outros trabalhos de campo, né, também, em fazer essa documentação, né. Esse documentário, como a gente foi aprimorando, foi inspiração em outro trabalho de campo que foi histórico na Unesp Prudente, que foi um trabalho de campo que relacionou a questão da transposição do Rio São Francisco. Então, a gente se inspirou muito nesse documentário. Mas, em finalização, é importante que o geógrafo tenha mais análise dentro do trabalho de campo, e sim, e que a universidade e o curso traz essa importância do trabalho de campo para o geógrafo e para os alunos. Ótimo, ótimo. Muita contribuição aí, Jonatas e Renato. Exatamente isso. Então, pessoal, esse início que a gente está fazendo aqui é para encorajar vocês também, né? Tem 100 pessoas na sala, a se inscreverem também e compartilhar seus momentos, né? Aí, quanto a algumas perguntas, né, que estão rolando aqui, não necessariamente a gente responderia, mas eu acho que eu posso passar para o pessoal responder também. Agora eu passo para a Stephanie também, fazer a fala dela. Stephanie. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos e todos. Eu fui uma das pessoas que estava presente no trabalho de campo. Foi uma experiência para mim totalmente diferente, né? Mesmo que eu, antes de vir para Prudente, morava no litoral, mas a construção do trabalho de campo foi essencial. As nossas aulas eram de sábado de manhã, e às vezes eu trabalhava na sexta até de madrugada e precisava ir com poucas horas de sono para o trabalho de campo, mas isso foi totalmente muito bom. Claro que tem uns percalços no meio do caminho, a gente teve que fazer festas em rap, a gente teve que uma cervejada, que todo ano a turma que vai fazer trabalho de campo do terceiro ano, ela promove, então claro que teve correria, teve muito estresse, mas assim, no final foi totalmente maravilhoso, né? Eu vou mostrar umas fotografias aqui para vocês, que eu acho que com fotografias fica mais fácil da gente ver, né? Deixa eu só tentar projetar aqui, aí eu já continuo falando. Aqui. Espero que não dê processo com as pessoas que vão aparecer aqui. Eu acho que vocês estão vendo já, ou não? Ainda não. Ainda não. Acho que deu ruim aqui. Pera só um minutinho. Às vezes esse negócio interromper, deixa eu começar de novo. Aí. Ia, né? Aí eu tirei uma janela. Era só um minuto. Isso. Quando for, me avisa, Jorge. Ok. Tá indo? Tá aparecendo alguma coisa? Ainda não, Stephanie. Ai, gente. Mas enfim, eu vou falando. Aí, agora foi. Foi? Ah, tá. Agora foi. Beleza, obrigada. Deixa eu ver. Isso. Essa primeira fotografia somos nós. Eu não lembro se isso foi antes ou foi depois. Eu não lembro se foi na ida ou na volta. Isso é no nosso campus. Aqui eu acho que também, não sei se está todo mundo aqui, que foi, né? Aqui tem os professores, o motorista. Deixa eu passar para a próxima. Aqui o ônibus que levou a gente, né? Da universidade. Aqui é a gente na cozinha Isso foi na... como que chama? Numa colônia de pescadores a gente ficou, aí aqui é na cozinha, esse da frente é o Diogo, aí atrás de mim é o Renan, o Marlon e o Eduardo. A gente fazendo uma zoeira ali na hora da janta. Aqui, quem está aqui na frente é o Lucas, não sei se ele está na sala, ele também foi. Esse barquinho a gente atravessava para chegar do outro lado para fazer as medições com o GPS. Aí na frente é o Lucas e eu tô aqui atrás junto com o Marlon e o Christopher. Aí eu não lembro quanto que a gente pagava para atravessar, não sei se era 5, 4 reais, para atravessar de um lado ao outro. Aqui sou eu e o Marlon, ele fazendo a marcação para a gente marcar os pontos pelo GPS. Isso aqui já é na praia e tal. Aqui tem mais uma galera. Eu, o Marlon. Aqui o Lucas lá em cima. Aqui é o Tiago, que ele faz estudos em arqueologia.
ele é da pós, acho que ele está na sala, pois se ele quiser falar alguma coisa, ou a Diana também, que faz estudos na parte de arqueologia, aqui no campus mesmo, assim, ela é de um grupo de pesquisa do campus da Unesp de Prudente, e o Marlon e eu segurando o GPS junto com um professor que ajudou a gente, que ele é do Instituto Federal, lá em Blumenau. Acho que é isso, gente. Depois vocês me corrijam aí se tiver alguma informação errada. Aí aqui eu e a Carol, ela também está na sala, se ela quiser falar depois, ajudando nas marcações, porque quando você marca, tem que ficar, acho que centralizado, não pode tremer e tal, por isso que precisa, às vezes, de 2 pessoas para fazer essas marcações. Aqui, a foto ficou meio cortada. Esse, eu acho que é o professor do Instituto Federal e um mestrando dele, que faz as pesquisas que tem um drone. Aqui, as últimas fotografias aéreas foram esses drones que fizeram o voo para as fotografias ficarem perfeitas e tal. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui é a gente na praia, acho que é a Yasmin na ponta, a Aline aqui só a cabeça embaixo, o Igor, o Marlon e eu. A gente estava comendo aqui um camarão de R$ 5, um pastelzinho de camarão, que vinha só um camarão dentro. Era o que a gente podia pagar. Aqui sou eu, o professor Raul Borges Guimarães, que ele foi um dos professores do campo. Agora ele está na Pró-Reitoria de Extensão. A Isabela, a Marcela, a Jaqueline, que acho que está na sala também, a Aline, que está na sala também, e a Carol. Aqui a gente subiu numa pedra, acho que é a pedra do Urubu. Gente, foi um trampo para subir isso aqui, mas as fotos ficaram maravilhosas. Aqui é a vista que a gente teve. Aqui todas as fotografias. Aqui embaixo, onde está esse coloridinho, é onde é a praia, que se eu não me engano foi onde a gente estava fazendo sobre as questões arqueológicas, que a gente encontrou uns sítios arqueológicos. Aqui mais fotografias, né, da visão toda que a gente tinha. Aqui foi dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que a moça, tipo, o guia do parque e tal, mostrando pra gente como que era. A gente fez uma trilha lá, foi bem interessante. E tava chovendo, nublado, então precisa todo mundo de capa. Aqui é o que começa a Morgana, que é uma das moças do parque, que ela explicando para a gente a dinâmica antes da gente ir para a trilha, mas na verdade isso foi logo que a gente chegou. Eu acho que é só isso, as minhas fotografias. Queria deixar uma mensagem aqui de como o trabalho de campo ele é extremamente importante para a nossa formação como geógrafos e geógrafas. Acho que é uma pena todo esse processo de sucateamento, a gente ter que fazer festa, vender bolo, fazer vários corre, mas, né, acho que isso é muito triste, mas a gente precisa lutar para que isso não acabe, porque às vezes a gente fica muito na teoria dentro da sala de aula e não conhece a realidade que sabe? A gente teve uma aula sobre sítios arqueológicos, tem uma professora que pesquisa isso no campus, mas a gente às vezes não tinha noção como que é isso na prática e a importância de se preservar, né? Então, eu termino a minha fala deixando que é extremamente importante a gente defender o campo. Eu acho que não só dentro da geografia, mas acredito que todas as profissões precisavam ir até o local para entender aquela dinâmica e é super importante. E é isso, gente. Agradeço vocês pela atenção e termino aqui a minha fala. Ótimo, obrigado, Stephanie. É isso, muito além da sala de aula. Acho que a Diana ia querer falar. Senão, vocês vão fazer uma fala, senão eu vou passar as perguntas. Pode falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Mas para agradecer, né, vocês pela oportunidade, foi um trabalho de campo muito bom, a gente aprendeu muito com vocês. E, assim, reforçar a importância, né, que a Stephanie colocou. Eu também fui aluno da graduação aqui na Unesp. Esses trabalhos de campo foram extremamente importantes, né, para a minha formação enquanto geógrafa. E estar com os alunos da graduação, poder passar um pouco do conhecimento, né,
da minha pesquisa, enfim, de todo o trabalho aqui do laboratório de arqueologia que nós temos na Unesp, foi muito gratificante. E aí tem um rapaz que fez uma pergunta, né, como estimular os alunos a participarem, enfim, enquanto aluna, posso dizer para você que, assim, esses documentários, né, esses registros, eles são fundamentais nesse sentido, porque às vezes durante as aulas, né, da graduação, a gente não tem muita noção de como pode ser, né, os nossos cursos, de todas as oportunidades que a universidade pode oferecer para a gente. Então, eu acho que todo esse registro que nós, alunos, fazemos, né, que o pessoal dessa turma fez, é um dos exemplos, né, que podem ser trabalhados para poder mostrar a importância e como a universidade ela pode ser né, uma porta de entrada para muitos alunos poderem conseguir conhecer lugares que não conheceriam se não fosse a universidade, como que ela pode complementar, né, a nossa formação. Acho que é isso, pessoal. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Diana. Muito obrigado pelo seu depoimento aí. Você respondeu a primeira pergunta, então eu vou passar a segunda para o Renato. Aí o Damião Amit Fagundes, me perdoe se eu pronunciei errado, pergunta quais as dificuldades apresentadas nesse trabalho de campo, uma vez que resgatar histórias de vida é um desafio para a geografia, com uma interface com as ciências sociais. Bom, quando a gente foi fazer o trabalho de campo por lá, sabe, a gente, antes de ir, né, a gente fez muita pesquisa, né, como era o contexto histórico, né, porque a gente relacionava muito o parque com o processo, né, de paisagem e as vivências ali dentro, né. Então, quando a gente foi trazendo, né, as abordagens, né, a gente viu que era uma importância ali da cultura da pesca ali na região, né. E aí, quando a gente foi ver, a gente viu que tinha inúmeros conflitos ali dentro, né, onde que a gente viu que tinha um conflito muito grande, né, entre as populações ali que eram muito antigas, né, e ao mesmo tempo com as novas populações ali. E ali a gente via um conflito muito grande, né, entre pescadores e a especulação imobiliária ali dentro, né, e ainda mais com o uso da paisagem, que era o parque, né. Bom, dentro desse contexto, a gente via que, quando a gente fez, né, toda aquela dinâmica, a gente tentávamos resgatar, né. Então, com essa pergunta, a gente vê que relacionar essa geografia com esses conflitos é muito importante, né, em resgatar o processo, né. Então, e esse trabalho de campo trouxe essas possibilidades, né. Então, dentro dessa geografia e dessa crítica social, né, a gente trouxe essas discussões, então é um desafio porque a gente imagina um campo que seja seguindo a cartilha que a gente estudou antes de ir para o campo, só que a gente tem que entender que pode encontrar vários percalços, né? Então, eu acho que a geografia ela tem essa importância, sim, de trazer essas relações sociais, né, problemas sociais, mas assim, ela traz também uma importância de ter um entendimento disso. Então, por isso que é muito importante que o trabalho de campo dentro do contexto, e ao mesmo tempo também por onde que a gente traz relações sociais e esses percalços sociais. Então, foi muito difícil trazer esse contexto, né, mas sempre é importante. Então, e foi muito interessante para trazer essas relações. Ótimo, ótimo. Obrigado, Renato. Então, acho que agora a gente pode passar para as inscrições. Sim, a primeira pessoa para falar, peraí, gente, é a Viviane Martins de Souza. Pode ficar à vontade, Viviane, se quiser ligar a câmera, se também não quiser ligar, fica à vontade.
Bom dia aos colegas, vocês estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo e te vendo. Ah, que bom. Espero que eu esteja com uma aparência agradável, assim, de manhã. Bom, eu sou professora de Geografia no Instituto Federal do Paraná, e eu me formei em Geografia pela UFES. Meu mestrado em Educação, ele também uniu a educação geográfica aos estudos educacionais, e agora o doutorado une a Geografia à Sociologia. E eu achei bastante interessante o relato de campo, me deu muita saudade dos tempos que eu podia ir a campo, principalmente nas aulas de geomorfologia marinha. Mas acho que alguém já respondeu a fala do Damião, mas havia uma pergunta dele que foi anterior à última que foi respondida. Ele perguntou sobre as possibilidades do trabalho de campo com tão poucas aulas semanais de geografia. Talvez ele esteja se referindo àqueles que trabalham com a educação básica. E aí eu gostaria de dar essa contribuição, porque eu tenho tentado inserir os trabalhos de campo com os meus alunos e eu tenho tido alguns resultados muito bons. Bom, eu trabalho numa cidade pequena, uma cidade no interior do Paraná, e eu tenho trabalhado com eles, negocio aulas com colegas, geralmente os colegas da sociologia, os colegas das humanas, eles são bastante solícitos, né? Então faço ali uma troca de aulas e costumo fazer caminhadas pela cidade, onde eles tiram fotos e tal, e antes disso já dou material teórico para eles acerca da cidade, e depois a gente discute aquelas fotografias, aquilo que chamou a atenção deles, a partir da teoria. Então, pode ser um trabalho interessante, um trabalho barato, porque recurso a gente nunca tem, a gente não consegue ônibus, a gente não consegue motorista voluntário, infelizmente temos essa dificuldade. Um outro tipo imagina, Damião, imagina, dá para a gente trocar muitas ideias, depois eu deixo o e-mail. Uma outra coisa bacana também, que eu costumo fazer com os alunos, é um trabalho chamado O que mais gosto, o que menos gosto na minha cidade. Então, eu peço que eles tirem fotografias com seus celulares daquilo que mais gostam e daquilo que menos gostam. E depois a gente debate em sala por que eles gostam, por que não gostam. Outra coisa, uma segunda coisa, perdoe se eu estiver sendo muito extensa, é justamente com relação ao valor desses trabalhos de campo, mesmo que seja pertinho de casa, mesmo com poucos recursos, mesmo que você não vá junto, que você peça um resgate fotográfico, documental, que seja, nós não podemos deixar de fazer, primeiro para mostrar o porquê da nossa ciência. A análise espacial, ela faz parte da análise da sociedade, o espaço é uma formação da sociedade, é uma materialização do seu momento histórico, isso não pode ser perdido, né? A análise que a geografia é capaz de fazer da sociedade, ela é uma análise muito completa, sou suspeita para dizer, porque nós não ignoramos a questão da totalidade, que é essa interação do espaço com o homem, do homem com o espaço e entre os próprios homens. E é possível que você desenvolva a empatia, o conhecimento do outro, o que a gente percebe pelo documentário, é esse contato do estudante de geografia com o pescador, com o ribeirinho, ou com a pessoa que mora nas comunidades indígenas, quilombolas, etc., isso desenvolve uma empatia, isso desenvolve um conhecimento do outro, que traz o que a gente está tanto precisando na nossa sociedade, que é a tolerância, o respeito ao outro, o respeito pela diversidade, né? E também isso fortalece a própria visão do aluno, quer da graduação, quer da educação básica, como ator social, para ele entender quem são essas pessoas que compõem o espaço, quem são essas pessoas que ajudam a produzir o espaço de relações, o espaço de convivência, entender aquela ideia de lugar como proximidade geográfica que o Milton Santos falou. Enfim, eu tenho visto alguns comentários a respeito dos recursos. No meu tempo de graduação, eu não tenho vergonha de dizer isso, alguns campos eu deixei de ir por falta de dinheiro. O estudante pobre no Brasil, estudante de geografia pobre no Brasil, ele tem um problema duplo. Ele tem essa necessidade de conhecer, a necessidade de ir a campo, muitas vezes ele não tem condições. E em outras idas de campo que eu tive na UFES, foram colegas que pagaram para mim. Né? Então, assim,
precisamos sempre conhecer os nossos alunos, constituir uma rede de apoio. Está muito difícil. A nova BNCC, quero deixar aqui o meu protesto, ela está anulando as ciências humanas, anulando as especificidades das matérias escolares, e com isso, é claro, tentando minar a formação de um cidadão crítico. Mas uma aula de campo, ela derruba todas essas coisas, porque é muito bonito quando você vê um adolescente de 13, 14 anos, de uma cidade do interior do Paraná, que lendo um texto da Ana Fani ou do Milton Santos a respeito de urbanização, diz assim: professora, eu vejo segregação urbana na minha cidade, ela é tão pequena, não precisava ser segregada, mas a segregação está em todo lugar, não é? E aí eles entendem a ideia de escala, de poder local, enfim, né, para não me tornar muito longa, tentando responder a sua pergunta, Damião, há alternativas baratas, há alternativas próximas, e eu já fiz aula de campo, inclusive, pedindo para eles olharem para a janela, porque a janela da nossa sala dá para uma enorme plantação de soja. Eu perguntei o que eles viam, eles diziam que viam uma paisagem verde muito bonita. Alguns textos depois, eles diziam: eu vejo uma monocultura que destrói a minha cidade. Enfim, obrigada, gente. Muito obrigada, professora Viviane, pelas suas considerações. A senhora foi muito cirúrgica, isso é muito real, né, toda essa questão que a gente vem passando, né, é uma pena, porque a cada vez mais o aluno de escola pública, periférico, ele tem que enfrentar muitas dificuldades para conseguir ir. E no nosso trabalho de campo, tinham pessoas que nunca tinham ido à praia, né? E foi sensacional ver a reação dessas pessoas. Desculpa pelo barulho, pessoal. É sensacional ver a reação dessas pessoas, elas indo à praia, né? Para algumas pessoas é muito simples, é corriqueiro, mas para outras pessoas isso teve uma grande importância. A próxima pessoa que eu passo a fala, que está inscrita, é a Priscila Pessoa. Pode ficar à vontade, Priscila. Se quiser ligar a câmera, se não quiser ligar, não tem problema, a fala é sua. Ô, Stephanie, escreve eu também aí, licença, gente. Beleza, vou colocar seu nome. Oi, bom dia, pessoal. Eu estou muito, assim, animada com a fala da Viviane, ela foi fantástica. Eu também sou professora do estado, aqui de São Paulo. Quem me apresentou a geografia foi o nosso grande professor Elian Alab Lucy, né? Ele estava lá presente no momento que eu me inscrevi na geografia. Isso é uma figura muito, assim, importante na minha vida, de motivação, e também tudo que a Viviane passou, eu também passo, né? Já passei. Pena, assim, que eu ainda vou conseguir fazer um mestrado, vou conseguir chegar aí no nível da Viviane, mas ela foi fantástica mesmo nas suas falas. Então, eu vou focar mais em questão, assim, da questão da graduação, né, da faculdade, os trabalhos de campo que nós tivemos lá na faculdade, na FAECA, né, o interior, aqui é o interior do estado de São Paulo, eu moro em Fernando Prestes, também a gente tem a cultura da cana-de-açúcar aqui, né, muito forte, então nós temos vários aí temas sociais, políticos, né, e culturais, permeiam a nossa região, e que a gente tenta tá falando de várias formas dentro de sala de aula, para despertar, né, esse olhar geográfico e político e social nos nossos alunos, né, por mais que eles não tenham uma questão que não deixa eles quererem, né, a gente tem um problema cultural aqui na nossa região, principalmente na nossa cidade, de alunos não quererem ter a aversão à política, a aversão a uma graduação mesmo. Eles são muito... eles querem viver no mundinho deles, não querem ampliar essa visão. Então, a gente tem esse trabalho que a Viviane faz com os alunos, é importantíssimo. Eu tento
né? A gente tenta, não, a gente faz, né? Com eles, essa questão do olhar, né? Da crítica, da paisagem, né? O que você gosta, o que você não gosta. Também a questão da BNCC, a Viviane, nossa, foi maravilhosa também, em questão de falar que nós, professores, temos muita dificuldade de trabalhar o trabalho de campo por questões de recursos e muitas vezes da administração mesmo, escolar, de não... toda vez que eu ia pedir para fazer um trabalho de campo, dar uma volta na escola, a diretora não deixava, a coordenadora falava que era muito complicado, porque se algum aluno se machucasse. Então, assim, gente, a educação, a gente enfrenta muitas dificuldades inimagináveis, né? Tem muita gente botando o pé aí, desacelerando a nossa questão de olhar na educação, e é muito triste isso. Bom, falando de trabalho de campo, rapidinho aqui para eu fechar minha fala, tá? Eu tive um trabalho de campo que foi muito interessante, que chama permacultura, né? A permacultura, cultura permanente, né? Que dá ideias para os pequenos agricultores, né? Agricultores aí de subsistência, qualificarem, né, suas produções, diversificarem suas produções e não entregarem suas terras aí para a monocultura da cana, vamos dizer, aqui na nossa região. Foi um trabalho maravilhoso, não tínhamos tantos aparelhos, né, não tínhamos a internet, não tínhamos, né, o GPS, a gente trabalhava com um GPSzinho só para mapear o sítio mesmo, uma coisa bem rústica, né? Tivemos um outro trabalho de campo em Curitiba, né? Sobre urbanização, segregação urbana, que foi maravilhoso, em Curitiba. E eu cheguei, né? Em Unesp, e na Unesp, em Araraquara, fazer um curso, gente, de pedra lascada, né? Mas por quê? Porque é muito interessante essa questão da arqueologia, né? Ter o contato da pré-história inserida no nosso contexto social, né? O entendimento aí dessas populações de pré-história e a gente relacionar aí com desenvolvimento social, tá? Gente, eu queria falar muita coisa, mas eu quero também dizer que o geógrafo, ele é intrometido, a gente tem que ser intrometido mesmo, esse trabalho de campo que vocês fizeram foi aquela mexer na ferida, né, quebrando tabus, e eu tenho aquela questão de que as pessoas, infelizmente, elas têm uma aversão à política e precisava, nesse contexto aí desse trabalho que vocês fizeram de campo, né, terem mais representações políticas. Porém, né, a política, o poder, né, corrompe, infelizmente. Né, às vezes as pessoas aí se elegem através desses grupos, né, de pescadores e de pessoas com necessidades básicas, né, e chega no poder e esquece que elas existem, né, se corrompem facilmente. Gente, pronto, falei, obrigado, olha, gente, está sendo maravilhoso essa semana de geografia, eu vou falar a verdade, eu tinha me esquecido um pouco dessa questão da graduação, dessa maravilha que é a geografia, porque a gente vem num ritmo tão triste da educação, com tantas dificuldades, e essa semana me deu um fôlego, está me ajudando muito, eu agradeço muito, pessoal, vocês são demais, um beijo. Muito obrigada, Priscila, pela sua contribuição, né? Espero que vocês estejam gostando mesmo, estamos fazendo com muito carinho. Agora, pode falar, Carol Ribeiro, que foi com a gente no trabalho de campo, fica à vontade, se quiser ligar a câmera, se não quiser ligar também, a palavra é sua. Oi, gente, bom dia, pessoal da minha sala, que saudade de assistir esse trabalho, meu Deus do céu.
nesse momento de pandemia e assistir um trabalho desse foi, nossa senhora, só gatilhos. Saudades, gente. Bom, eu queria falar que o trabalho de campo, né, vendo as inquietações que as pessoas colocaram aqui, realmente ele tem uma importância que vai além, né? Primeiro que ele gera oportunidade para muitas pessoas que estão dentro da graduação e a gente sabe que hoje em dia, né, em quesito de oportunidade está muito difícil mesmo. Por isso que a nossa turma, ela veio, a gente teve o trabalho de campo, né? Ele sempre foi muito sucateado ultimamente nesse nosso período de graduação e a gente teve a ajuda do pessoal do terceiro ano. A gente tem essa meio que essa estrutura na faculdade ultimamente que a gente vai repassando para os alunos novos a importância do trabalho de campo e a gente vale a pena ressaltar isso, que essa estrutura não é só chegar lá e falar, a gente vai montar um passeio, um turismo, e não é assim. A gente sabe que, além da gente ter oportunidades, a gente vai ter muita experiência, né? E eu acho que uma das palavras que eu definiria bastante o trabalho de campo é responsabilidade, porque foi na base da responsabilidade que os alunos tiveram, que a gente teve para montar o trabalho de campo, que a gente chegou aonde a gente chegou com esse trabalho de campo, sabe? Da gente conseguir sair daqui. A gente tentou ao máximo pegar o máximo de pessoas possíveis, de evitar da gente ter que tirar dinheiro do nosso próprio bolso. A gente teve que fazer vendas de diversas coisas, a gente teve que fazer festas, afins, arrecadação de dinheiro, ir em semáforo. Então, tipo, não foi uma coisa fácil, foi mais de um ano da gente tentando, batalhando para ter esse trabalho de campo que a gente conseguiu ter nessas imagens aí. E, além disso, é muito legal o trabalho de campo, porque para nós, estudantes de graduação, ele abre meio que um leque além do que o geógrafo pode trabalhar, além de escola, entendeu? E a gente tem um professor que fala bastante, geógrafo tem que ir a campo. E eu defendo muito isso. Mas a gente também tem dois professores, que é o Mariana e a Isabel, que falaram uma coisa no nosso primeiro ano de graduação, que foram os nossos primeiros professores a fazer um trabalhinho de campo com a gente, dentro da cidade mesmo. E eu acho que eles falaram pra gente um negócio que toda vez que a gente vai, a partir do momento que a gente vira geógrafo, toda vez que a gente sai, nunca mais viagem vai ser a mesma coisa. Toda vez que a gente sai de casa é um mini trabalho de campo, basicamente, né? E, enfim, sobre acho que foi o Damião, né? Lá naquela primeira pergunta que a professora Viviane falou também muito bem. Eu acho que a gente tem que, além da geografia, a gente tentar mostrar a interdisciplinaridade que é um trabalho de campo, sabe? O geógrafo vai fazer o seu papel crítico, mostrar os conceitos de lugares, tudo, mostrar, entrar na parte já de humanas ali, na parte de ciências, da parte de ciências humanas, mas eu não sei explicar, lógico que eu vou puxar a sardinha para geografia, mas a gente tem eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande como professor de geografia na visão dos alunos, quer dizer, na nossa visão para os alunos, entendeu? E o trabalho de campo é uma forma de aguçar, né, essa geografia interna que todo mundo tem, que é esse lado crítico que a gente tem. Enfim, eu só queria falar isso mesmo, agradecer também por todo mundo que fez parte do trabalho de campo, que cada peculiaridade de cada um fez o trabalho de campo ser um grande trabalho de campo, para não falar palavrão. Mas, gente, muito obrigada pela essa oportunidade
E vocês estão arrasando na Semana de Geografia, parabéns, muito orgulho. É só isso mesmo. Muito obrigada, Carol, por reforçar a importância do trabalho de campo. É extremamente importante que quando nós se formarmos ou geógrafos professores ou geógrafos no bacharel, que a gente não esqueça essa essência do trabalho de campo e de onde a gente veio, que a gente possa sempre levar essa importância em qualquer lugar que a gente for, porque uma vez geógrafo, nunca mais é turista, né? Agora eu passo a palavra para o Elias Azevedo da Silva. Pode ficar à vontade, se quiser ligar a câmera, a palavra é sua. Sim. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, Elias, certinho. Tá. Eu queria primeiramente dar os parabéns pela iniciativa. Eu sou o professor Elias, eu quero contar um pouquinho sobre a minha experiência na educação básica. Eu estou usando máscara porque eu estou na escola trabalhando, né? Coisa pipocando aí fora, e eu tendo que vir para a escola. E a escola está em reforma, então vai ter uns movimentos aí. Enfim, falar um pouquinho sobre o trabalho de campo. Eu acho que, para mim, não existe aula de geografia sem o trabalho de campo. Eu tenho muitas experiências na educação básica. Eu tenho um cronograma anual, que eu saio com os alunos para o Parque do Aguapeí. Aliás, eu vou falar um pouquinho da minha região. Eu moro em Panorama, na região aqui da Nova Alta Paulista, trabalho em Panorama e trabalho também no Mato Grosso do Sul, no município de Brasilândia. Então, esse cronograma anual, eu saio com os alunos para o Parque do Aguapeí, no Morro do Diabo, Parque Estadual do Morro do Diabo, né? E na usina de Ilha Solteira, que é trabalho sobre fontes de energia. Então, existe esse cronograma. Todos os anos, eu tenho esses 3 trabalhos de campo. E também na Cisalpina, que é aqui no município de Brasilândia. Além desses trabalhos, periodicamente, quando eu trabalho o segundo ano do ensino médio, eu faço um trabalho de campo no município de Três Lagoas, com uma parceria com a UFMS, para trabalhar a segregação socioespacial. Então, todos os anos existe esse cronograma. O ano passado tinha, em janeiro eu já monto esse cronograma para esse trabalho de campo. E o importante é que esses trabalhos de campo gera muitos, assim, alguns alunos, grupos de alunos. Nós temos aqui um congresso que abre espaço para a educação básica na Unify, que é a universidade na cidade de Adamantina. E dentro desses trabalhos de campo, esses alunos apresentam alguns trabalhos gerados por essas aulas de campo nesse congresso. Então, todos os anos, além dos trabalhos de campo, eu encaminho, oriento grupos de alunos de todos os anos, desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, para apresentar projetos, experiências nos congressos, como eu disse, na cidade de Adamantina, na Unify. E eu quero terminar minha fala assim, que eu pedi para falar porque aqui tem muitos professores. Se não tem professores, serão professores. Eu acho que a gente tem que incentivar. Existem muitas barreiras mesmo, né? Tem questões políticas, tem questões econômicas. Né? Quantas vezes eu tive que, com os alunos, vender rifa para juntar dinheiro para fazer um trabalho de campo. Mas a gente também tem que ir adquirindo o respeito da sociedade, o respeito da direção da escola. Quando houve uma fala, né? Eu também já recebi um não, não pode sair. Mas quando você leva um trabalho com sinceridade, tem um respeito da sociedade, um respeito da área pública, fica mais fácil, né? Fica alcançável os seus objetivos. Eu quero terminar também minha fala que eu tenho todos esses trabalhos de campo, mas também o parque da escola pode ser considerado um trabalho de campo. O jardim da escola também
pode ser considerado um trabalho de campo. A gente realiza trabalho. O caça ao tesouro, isso é importantíssimo, trabalhar o caça ao tesouro no pátio da escola, ao redor da escola. O quarteirão da escola é um belíssimo trabalho de campo. O bairro onde a escola está inserida é um belíssimo trabalho de campo. Então, por fim, não existe, né? No começo da minha fala, não existe aulas de geografia sem trabalho de campo. Obrigado, até a próxima. Passa a palavra. Muito obrigado pelas suas contribuições, professor Elias. Acho que muitas vezes a gente nota que nós, da universidade, estamos um pouco distantes da educação básica, mesmo com os estágios supervisionados, e acho que é muito interessante a sua fala. Agora eu passo a palavra para o Jonas. Fica à vontade, Jonas, se quiser ligar a câmera. Não, vou preferir falar mais no chat mesmo. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Ótimo, então. Eu acho que alguém postou aqui no chat, né? Ó, quem não tem grana não dá para fazer, né? É muito triste, né? Você ver essa realidade da falta do recurso para realizar o trabalho de campo, né? E reforçando a fala da Caroline, esse trabalho de campo para o município de Palhoça, Santa Catarina, a gente exigiu assim, muito esforço de muitas pessoas da sala para a realização de festas, o próprio pedágio nas ruas para a gente arrecadar a verba, a venda dos bolos. Então, assim, às vezes o aluno ele vai encontrar essa dificuldade socioeconômica para ele conseguir ir a campo. Só que se a sala de aula for unida e organizada e conseguir fazer um coletivo do trabalho de campo para organizar festas, vendas de rifas, bolo, entre outros recursos, eu acredito que dá para concretizar a ida do trabalho de campo com as pessoas envolvidas nesse coletivo. Eu tenho vários exemplos, né? Eu fiz vários trabalhos de campo durante a graduação. Teve um campo que a gente fez para o Mato Grosso do Sul e para a Bolívia, na disciplina com o professor Nécio, e a Diana estava presente também. Foi um trabalho bem arduoso para a gente conseguir captar a verba para que todos conseguissem ir, assim. E no final ainda todo mundo teve um repasse de R$60 para poder gastar lá no passeio na feirinha na Bolívia. Então, acho que assim, às vezes o aluno ele vai ter essa dificuldade, ele vai, mas se o coletivo se juntar para fazer esse trabalho da captação do recurso, eu acredito que dá para fazer a coisa acontecer. Então, a minha fala era mais nesse sentido. Obrigado, Jonathan, pelas suas contribuições. Agora é o Alex Lenner de Almeida. Pode ficar à vontade se você quiser ligar a câmera. Se não quiser também, fica à vontade. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim, Alex, perfeitamente. Eu não fazia muita ideia do que seria o conteúdo dessa roda de conversa, mas achei muito interessante essa questão das aulas de campo, das experiências, e eu lembrei de uma aula de campo que eu participei, eu participei dessa aula uma semana antes de começar a graduação na universidade, e achei muito interessante. Eu vou mostrar aqui as fotos e vou comentando. Vou apresentar aqui. Alex, de onde você é, por favor, e da universidade? Sou de Tabuleiro Grande, interior do estado do Rio Grande do Norte, e curso licenciatura em Geografia por a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, do campus avançado de Pau dos Ferros. Muito obrigada. Eu vou apresentar aqui a imagem. Estão vendo a imagem? Ainda não. Acho que vai. Agora está começando a carregar. Isso. Pronto, mostrou. Essa foi vou mostrar algumas fotografias de uma trilha ecológica feita pela Escola Estadual daqui de Tabuleiro Grande, e foi uma coisa assim que não acontecia, pelo menos nos meus 3 anos de ensino médio, quando eu estudei nela, eu nunca participei de uma aula de campo, e as outras pessoas que participaram dessa roda de conversa relataram ser muito difícil o professor se organizar, e realmente eu já tinha terminado o ensino médio quando ocorreu essa aula de campo, foi no dia 12 de junho de 2019, mas os professores me chamaram para fotografar
e tipo assim, teve que ser feita uma organização num dia, não teve aula, todos os professores daquele dia tiveram que se organizar para que pudesse acontecer essa trilha pela cidade. Foi uma aula de campo muito bom para os alunos terem contato com o bioma daqui é a Caatinga, e foi muito divertido. Eu vou passar aqui algumas fotos com paisagens muito bonitas, os alunos tiraram fotografias, eles fizeram relatórios sobre a aula de campo, e foi algo assim que não acontecia e que foi muito interessante, porque depois dessa trilha ecológica, outras pessoas da sociedade, não necessariamente relacionadas às escolas, mas alunos, adultos, fizeram trilhas pela cidade. Não estão fazendo mais devido a esse momento de pandemia, mas essas aulas de campo ajudam muito até a própria sociedade se voltar para essa importância de preservar a paisagem. Era mais isso, só que um aluno tirando fotos, foi no período chuvoso aqui na região, então foi muito propício para ver a vegetação, até teve alguns momentos que foi possível ver animais que é muito difícil você ver próximo da cidade, e era bem próximo da escola. A escola fica mais ou menos na periferia daqui do município, e o acesso foi mais fácil, assim, já que não tinha como ir para uma aula de campo com uma maior estrutura, uma maior viagem, então uma forma que a escola teve de proporcionar isso para os alunos mais assim, perto e sem gastar nada. Era isso a minha apresentação. Agradeço pela oportunidade de participar desse espaço. Nós que agradecemos a sua contribuição, Alex, muito obrigada. É bom saber que temos pessoas de vários locais do Brasil, né? Infelizmente, tudo isso que está acontecendo da pandemia, do distanciamento social, mas a gente consegue ter pequenas alegrias, como um encontro como esse, que muitas vezes ele é quase impossível, por causa que você tem que se deslocar de um estado para o outro num evento, né? Fica muito caro. Mas muito obrigada pela sua contribuição. E agora eu passo a palavra para o João Pimenta. Fique à vontade, se quiser ligar a câmera. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Estão me ouvindo? Sim, João, tudo certinho. Beleza, bom dia então. Primeiramente queria mandar um abraço aí para a Diana e para o Thiago, duas pessoas que estiveram num trabalho de campo comigo, que foi bastante marcante na minha vida, porque foi um trabalho de campo no qual a gente quase perdeu a vida, né? Diana e Thiago, a gente quase morreu queimado fazendo um trabalho de campo no Pantanal, em meio ao incêndio que teve aí, desses últimos que a gente passou. Então são coisas que marcam. Mas a minha fala é no sentido de tentar entender o trabalho de campo. Eu sou doutorando aqui pela Unesp, de Presidente Prudente, fiz a graduação e o mestrado aqui. A gente entender o trabalho de campo como uma oportunidade em que a gente tem de fazer um contraponto à própria estruturação do aprendizado, porque o aprendizado, ao longo da história, ele se expandiu do ponto de vista quantitativo, né? A criação das instituições de ensino, elas ofereceram a possibilidade de mais pessoas aprenderem, algo que antigamente era relegado somente às elites. Porém, houve um processo de aprisionamento desse ensino, e o aprisionamento que eu falo é no sentido de criação dessas instituições em que o aprendizado se dá dentro de uma sala com 4 paredes, né, uma porta e algumas janelas. Então isso faz com que muito mais do que antes a gente passe a ter um processo de aprendizado muito a partir de abstrações. Então a gente tem que abstrair tudo aquilo que é falado. E o trabalho de campo é justamente a possibilidade em que a gente tem de sair dessa abstração e materializar todo esse aprendizado, não? E como bem disse a Carol aí no depoimento dela, a gente nunca mais é o mesmo, e é exatamente isso, porque a geografia ela vai oferecendo para a gente diversas lentes para as quais a gente vai entender a realidade, né? A partir do ponto de vista da geomorfologia, da sociologia, da história, mas é somente no trabalho de campo em que onde a gente pode colocar todos esses óculos de uma vez só e enxergar tudo isso de maneira integrada.
Então, para mim, depois dos trabalhos de campus que eu pude participar, tanto na graduação quanto na pós-graduação, o que eu tenho para mim hoje em relação ao trabalho de campo é exatamente isso, é como uma possibilidade em que eu tenho de fazer uma subversão dos limites que o processo de aprendizagem que a gente é submetido quando a gente está na escola, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Porque, infelizmente, como bem disseram aí no chat, realmente é difícil mesmo quando a gente está dando aula na educação pública, a gente conseguir um espaço, né, de trabalho de campo, até mesmo para levar os alunos assim para o pátio da escola é complicado, né? A direção geralmente reclama, fala assim, mas o pessoal vai ficar falando, vai causar tumulto nas outras salas, o pessoal vai querer saber o que está fazendo, procura ficar só dentro da sala de aula e tal. Então eu penso que o trabalho de campo ele tem essa maravilhosa contribuição, porque é um momento de sistematização dos olhares, e a partir do momento em que você sistematiza o seu olhar, você jamais vai deixar de olhar as coisas de outra forma, né? Você jamais vai olhar as coisas de outras formas. E quando eu falo olhar, gente, eu estou puxando para esse lado do enxergar, mas a gente não pode também deixar de entender que você vai passar a olhar os locais de forma diferente, você vai escutar os locais de forma diferente, você vai comer os lugares de forma diferente, você vai tocar os lugares de forma diferente, ou seja, todo o seu corpo vai se relacionar diferentemente com todos os outros lugares que a gente possa visitar durante a nossa vida, beleza? Obrigado aí, parabéns pela organização, a semana está maravilhosamente linda. Valeu, gente, abraço. Muito obrigado, João, pelas suas contribuições. Agora eu passo a palavra para a Diana. Diana, conta pra gente sobre esse negócio aí que vocês quase se queimaram no trabalho de campo no Pantanal. Por favor, se você puder contar, fica à vontade. Oi, gente, de novo, né? Oi, João. Menino, que lembrança, né? Mas eu não vou ligar a câmera, até peço desculpa, porque eu tô pelo celular e minha câmera está totalmente trincada, tá bom? Mas, pessoal, eu teria para falar aqui muita coisa para cada um que falou um pouco sobre suas experiências, né? Primeiro eu vou falar da quase morte, Stephanie, mas só para mim não me perder no pensamento, eu vou falar tanto para Elias quanto para a professora Viviane, eu sei que ela saiu, mas aqui na Unesp, né, no laboratório de arqueologia que eu faço parte, que eu desenvolvo pesquisa desde a minha graduação, a gente faz parcerias com escolas públicas, a gente leva educação patrimonial, né, atividades para dentro das salas de aula, para tentar aproximar, né, também a universidade das escolas, porque a gente entende quanto é difícil, né, a educação no Brasil e quanto é difícil para os professores e para as professoras trazerem esses alunos, né, para trabalhos de campo, para eles visitarem museus. Então a gente desenvolve algumas parcerias de levar, né, nosso conteúdo, fazer exposições itinerárias dentro das escolas. E a minha fala também vai um pouco nesse sentido, porque nós, dentro da universidade, mesmo que precarizados, a gente ainda está numa condição privilegiada, né? E a gente retornar às escolas, fazer uma devolução das nossas pesquisas é fundamental, porque a gente pode contribuir, né, com os professores que estão ali no cotidiano, na luta, que não é fácil, mostrarem, né, outras coisas para esses alunos, né? Enfim, é uma das contribuições que eu queria fazer nesse sentido de também levar esses documentários, por exemplo, para dentro das escolas públicas, porque mesmo, eu entendo que, né, muitas escolas também nem condição audiovisual, né, é possível, mas na universidade a gente tem data show, a gente pode levar isso para uma sala de aula e fazer, né, aulas um pouco mais dinâmicas, enfim, ajudar, né, os professores que estão na escola básica, né, no ensino básico, a complementar as suas aulas. A segunda é cumprimentar o Elias, que ele falou que trabalha em Brasilândia, em Panorama, né? Nós também fizemos um trabalho de campo lá na região em 2019, com uma das turmas de geografia.
Nós fomos na aldeia indígena Faé e a gente também produziu um grande acervo documental, assim, da Cisalpina, e logo em seguida teve um incêndio. Nós fomos uma das últimas turmas de pesquisadores, e teve mais uma turma que foi depois da gente, uma semana depois, fazer um registro, né, da reserva, e nós somos uma das últimas que tem esse registro de como estava antes do incêndio. E depois, né, a gente pouco ficou sabendo do andamento, de como está a Cisalpina, porque esse levantamento que a gente tinha feito era inclusive para planejamento, né, de como ia ficar depois que o reservatório subisse 2 metros, né, o reservatório da CESP. E também para mapear uma antiga aldeia dos Ofaés, da década de 80. E, enfim, é muita coisa para se falar, mas também para mostrar o quanto os alunos, assim, têm, né, tem nas suas mãos, né, nós alunos temos nas nossas mãos um acervo documental, igual aqui de Palhoça, um pessoal que teve a oportunidade de ir na Cisalpina, da antiga aldeia Ofaé, e nós precisamos, né, retornar isso para as escolas, retornar isso para a sociedade de alguma forma. E conseguir, a partir disso, né, dessa devolução, cobrar ainda mais que venham, né, verbas tanto para as escolas quanto para as universidades, né, para complementar a nossa formação. E infelizmente é complicado, né, porque às vezes a gente joga a culpa e a responsabilização para a gente, mas a gente tem que, de alguma forma, né, complementar essa nossa luta, essa busca por melhoria da educação com os registros que nós temos em mãos. E o caso, Stephanie, da quase morte a gente teve a oportunidade, né, com o financiamento de uma pesquisa de um colega, de ir por Pantanal, também em 2019, era novembro, se eu não estou enganada, né, João? E a gente, na ida, no caminho, chegando perto de... A gente estava indo por uma base da UFMS, eu não sei dizer de onde a gente estava perto. A gente já tinha passado a Serra de Maracaju. Depois de Miranda, Diana. Oi, João? Não entendi. Depois de Miranda, entre Miranda e a Transpantaneira. Ah, tá. Obrigada, João. E aí a gente começou a ver que estava uma fumaça na estrada, assim, muito intensa, só que a gente não conseguia ter noção de onde estava o incêndio. E aí nós decidimos, né, nós estávamos em 2 carros, atravessar, né, arriscar, porque já tinha alguns carros na pista, não tinha como retornar. E decidi atravessar o incêndio, atravessar assim a fumaça que estava na estrada, no meio do caminho, né, com muita fumaça dentro do carro, a gente já passando mal, nós vimos que o incêndio estava na beira da estrada, e a chama, a gente estava com um galão de gasolina para poder abastecer o barco que a gente ia pegar, e aí o incêndio veio assim na direção do carro, e a chama chegou a pegar na nossa porta, né, João, que nós estávamos do lado direito, mas não pegou fogo o carro, não pegou fogo em nada, mas por muita sorte. E a gente não podia atravessar para outra mão, porque estavam vindo carros. Então foi, assim, uma experiência muito angustiante. Na hora não fazia muito sentido o que estava acontecendo, foi cair a ficha depois de umas 2 horas, que todo mundo parou de tremer, todo mundo ficou mais calmo, e aí a gente ficou depois 2 dias cercado por esse incêndio dentro da base da UFMS, né, João? Que a gente estava fazendo a pesquisa lá na base, mas o incêndio tomou conta assim em volta, e deu, infelizmente, né, para perceber o quanto que a população, né, pantaneira, o pessoal que mora ali nas cidades, sofrem, né, todo ano com esses incêndios criminais, porque eles ficam, assim, como as cidades ficam em áreas mais baixas, né, toda a fumaça vai para as cidades, e é insuportável, gente, assim, é muito triste.
a gente conheceu uma realidade, né, assim, muito triste. E, enfim, o campo, né, permite a gente perceber várias nuances e uma dessas foi muito angustiante, né, João? Entender o que eu passo todo ano. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a oportunidade aqui para falar. Imagina, Diana, nós que agradecemos. Eu lembro de um campo que eu fiz com vocês e o grupo de pesquisa da professora, que vocês pesquisam, que a gente entrou em uma propriedade de plantação de milho, se eu não estou enganada, para achar um sítio arqueológico, e a gente andou muito, muito debaixo do sol e não conseguimos achar, foi aqui na região. Então, é uma experiência assim, o trabalho de campo, a gente planeja, mas é uma caixinha de surpresa. Às vezes é meio perigoso, como no caso de vocês, às vezes a gente anda muito e não consegue achar, mas eu acho que é sempre uma experiência muito válida. Muito obrigada. Só para lembrar, pessoal, a lista de presentes, estou mandando várias vezes aqui no bate-papo, para quem perdeu, pode assinar. E o próximo a falar é o Vinícius Stock, pode ficar à vontade, se quiser ligar a câmera, ou se não quiser, pode falar, a palavra é sua. Oi, bom dia. Eu preciso falar um Vinícius, desculpa. Alô? Vinícius, tá um pouco ruim, você consegue ajustar um pouco? Ouvindo? Agora sim. Desculpa, é que eu estava ligado na caixinha né? E no Bluetooth, e eu esqueci que eu tinha que desligar. Eu vou ter uma fala um pouco rápida aqui. Eu estou nos dados móveis, que minha internet aqui de casa, não sei o que aconteceu, não está funcionando, tá? Meu nome é Vinícius, eu sou professor, estou como professor da rede pública do Mato Grosso, tá? Aqui em Alta Floresta, uma cidade ao norte do estado, e eu fiz a graduação, mestrado aí na FCT, né? E agora eu estou atualmente morando nessa cidade aqui, né? A 2.000 quilômetros de Presidente Prudente. E assim, eu só quero dividir um pouco da minha realidade aqui, né? Rapidamente. E eu vou falar um pouco da minha experiência aí relacionada ao trabalho de campo, né? Primeiramente, aí eu quero agradecer as contribuições dos professores, estudantes, o João Paulo Pimenta, né? Que foi ele, se eu não me engano, ele está numa turma 55, depois da minha, né? Que a minha foi 54. E a professora também, agradecer a professora que saiu do IF, né, e dos demais alunos que só vem contribuindo, né. Eu acho que uma fala da professora caiu como uma luva para mim também. É muito bom a gente estar em contato com os alunos da graduação, né, em contato com as pesquisas, porque apesar de eu ter vindo para cá em 2018, passei no concurso, assumi em 2018, agora a gente está em 2021, aparentemente é pouco tempo, mas a gente se afasta da universidade e vai esfriando toda essa experiência que a gente vai tendo, a pesquisa, né, o saber científico também vai, né, quando a gente entra na realidade, né, entre aspas, né, na realidade do mundo real, né, entre aspas, a gente vai esfriando essa alegria toda, né, esse saber científico que a gente, né, experiencia quando a gente está na universidade, né. Então, eu queria dizer aí, em 2013 a gente fez um trabalho de campo
para a região sudeste, centro-oeste do Brasil, com os professores, né, a Carminha e o Eliseu, para estudar, né, e visualizar exatamente essa relação cidade e campo, né? A gente passou por cidades como Jataí, né, que é uma cidade do agronegócio, a gente passou por outras cidades, por Brasília, a gente passou por Barra do Garça, Aragarça e, né, na tríplice, na fronteira entre Goiás e Mato Grosso, né, para visualizar exatamente essa conurbação urbana, né, dessas 3 cidades. E, assim, depois a gente passou por Minas Gerais, né, na Universidade Federal eu esqueci o nome da cidade, na Universidade Federal, e foi uma experiência muito boa, né, porque exatamente como todo mundo aí vem contribuindo, né, a gente pode ver na prática, né, toda essa teoria, né, que a gente estuda em sala de aula e às vezes fica maçante, né, se fica maçante para a gente, imagina para os alunos do fundamental, alunos do ensino médio, né? Então, o trabalho de campo é extremamente importante, principalmente em geografia, né? Eu acho que geografia, ela, por ter esse conhecimento sistêmico da realidade, né? Pela própria metodologia de estudo, né? Buscar essa, entre aspas, síntese da realidade, a gente precisa estudar na sala de aula, a gente precisa estudar no campo, a gente precisa sair da sala de aula, né? Então, foi uma experiência muito rica, e sem contar os conflitos, né, que existe dentro dos estudantes da geografia, né? São estudantes de várias realidades que vêm com a sua visão de mundo e, às vezes, confrontam né, um ao outro, e isso é importantíssimo, né? Às vezes a gente pensa, meu Deus, vai brigar, mas isso faz parte do curso de geografia, né? Eu acho que o importante é a gente aprender com conflito, né? E aí, trazendo um pouco para a minha realidade da sala de aula, aqui no norte do Mato Grosso, eu atuo, né, numa escola periférica uma cidade de 60 mil habitantes, é uma escola periférica, que, enfim, não tem muitos recursos, né? A gente discutia aí também no chat, a professora falou sobre a BNCC, né? A minha esposa, atualmente, ela entrou no doutorado aí, ela vai fazer parte aí com vocês, né, desse ambiente acadêmico, né? E a linha de pesquisa dela é justamente os impactos da pandemia, né, no ensino, né, no ensino remoto, né? E ela já começou a ler vários artigos, a gente lê junto, troca ideia, né? Enfim, é uma realidade, né, que a gente lê na teoria, que a gente vê nas escolas. Por exemplo, a escola que tem menos pontuação no IDEB vem menos recursos para essas escolas. Ao invés de vir mais, vem menos, né? Então, a minha escola sofre muito com isso, né? Então, assim, fora que a gente tem a dificuldade do trabalho de campo, sair da escola, porque entra naquelas questões, se acontecer alguma coisa, o professor é o responsável, né? Na questão da estrutura organizacional, né, da escola, do próprio Estado, né, estrutura, né, pedagógica e organizacional, como eu disse, a gente não tem uma dificuldade. É possível, né, mas a gente tem uma dificuldade. Então, eu acho que todo o nosso ensino que a gente tem na graduação, quando a gente chega na escola, né, escola pública ainda por cima, um tanto das vezes, não todas as vezes, né? Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, assim, para vocês, principalmente, que são estudantes, né, não deixar
se preparar para essa realidade, né? Pensar assim, eu vou ser um elemento de transformação, mas tá preparado para essa realidade muito difícil que é a sala de aula, principalmente em escolas que têm menos recursos, né? Mas a gente pode fazer a diferença no dia a dia, é um trabalho de formiguinha, né? A revolução, como né, eu ouvi muitos professores aí falando, João Lima é um professor exemplar, né, que eu carrego no meu arcabouço, né, e que muitas vezes a revolução também está no dia a dia, né? A gente trabalha institucionalmente, mas a gente é um elemento de transformação. E tem aquelas pessoas que não trabalham nas instituições formais, né? Que são elementos de revolução mais radical, né? Mas todo mundo tem que trabalhar junto, tá? Todo mundo falando a mesma língua. E uma coisa que a gente percebe aí, que às vezes um grupo e outro grupo fica disputando, é uma disputa dentro da academia por qual grupo está sendo mais importante, falando a linguagem geográfica e a linguagem revolucionária, né? Então, eu acho que, né, a gente tem que ter essa coletividade, né, para cada um trabalhar na sua realidade de acordo com as ferramentas, com o instrumental, né, que tem à mão, tá? Então, deixa eu ver se eu não... Dificuldades. E, enfim, eu acho que, como os colegas falaram, as experiências são muitas, são diversas, né? E eu pretendo um dia também entrar no doutorado, vamos ver, passar o estágio probatório aqui, uma coisa legal de se falar é que o Mato Grosso, apesar dos índices do IDEB serem muito baixos, é um estado que tem um dos melhores planos de carreira do Brasil, né? Eu gosto de falar que é o terceiro menos pior do Brasil, né? Porque um salário que eu estou recebendo aqui, né, no estado de São Paulo não chega nem perto, né? Então, eu acho que para essas regiões do Brasil, eu acho que os estudantes têm que ficar abertos, porque essas regiões chamam pessoas bem formadas, né? Então, para trazer a geografia, o saber geográfico para muitas crianças aí, muitos jovens que têm gana, vontade de aprender e, às vezes, o Estado não proporciona, né? Os profissionais também, com muitas vezes, um tanto das vezes, não sempre, claro, para a gente não generalizar, esse ensino à distância, né, tá vindo muitos graduados em geografia, né, assumindo sala de aulas, né, e a gente vê o déficit, que, infelizmente, não pelo conhecimento, porque muitas vezes o ensino à distância, ele traz muito conhecimento, mas essa experiência do trabalho de campo, né, que pode faltar um pouco. Então, eu queria deixar aí, né, as minhas breves considerações aí, e muito grato aí por essa semana aí que está sendo muito bom, ok? Obrigado. Muito obrigado, Vinícius, pelas suas contribuições. E eu reitero aqui sobre a importância, nós já estamos encaminhando para o final, a importância da extensão dentro da universidade, com alguns projetos, dentro dos projetos de pesquisa e também com o PIBID e com a residência pedagógica. Acho que contribui demais para chegar até a sociedade e a escola pública. E eu agradeço muito a todas e todos e todes por essa participação, foi muito enriquecedora,
reitero sobre que se cada um puder ficar em Nossa, não casa, fala. não, tiver condições de ficar em casa, né? A gente está no meio de uma pandemia, um processo muito delicado, onde a gente vê que o governo federal parece que não está nem aí para a gente, para as populações pobres que vivem à margem, infelizmente, e que a gente possa resistir, né? Porque muitas vezes a educação básica ela é deixada tão de fora como se ela não fizesse parte da universidade. E ela é tão importante quanto, né? Esse processo que muitas vezes a gente dentro da universidade vive e dentro da escola a gente tem oportunidade a coisas que muitas vezes a gente não tem em casa, né? Eu lembro que no meu ensino fundamental 2, a gente ganhava livros na escola, livros de literatura, e como isso é enriquecedor para a gente, que às vezes tem alunos que não têm condições de comprar um livro, né? E a gente sabe que a gente que está dentro da escola pública, fazendo estágio, ou fazendo qualquer projeto, ou tem um parente, a gente sabe como que é a precariedade e como que isso vem um processo de desmonte, né? Então, eu termino a minha fala, agradeço todas, todos. Oi, Stephanie, posso fazer um comentário rapidinho? Pode, Não, eu pode, acho que eu não deixei claro aí. Eu quis dizer que um dos problemas é o ensino à distância, a EAD, graduação à distância, né? Que esses profissionais, eu acho que estão vindo com essa falta de experiência, não do conhecimento, mas do estar junto, dos trabalhos de campo, né? Então, acho que eu não deixei muito claro, tá? Gratidão aí, desculpa. Não, imagina, sem problemas, tranquilo. Sim, eu Ô, entendo. Stephanie, Oi, pode falar. eu posso compartilhar só uma imagem que eu gosto muito, que é 30 segundos. Sim, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí? Acho que está carregando. Agora vai. Isso. Agora tá. Eu adoro essa imagem aqui, vocês estão vendo, né? É um trabalho de campo que a gente realiza todos os anos no Parque do Aguapeí. Eu adoro essa imagem, os alunos adentrando aqui numa trilha para fazer um trabalho de campo. É isso. Muito Show. obrigada. Pode falar, Elias. Não, eu só queria compartilhar essa imagem que eu gosto muito. Passa a palavra. Muito obrigada a todo mundo que colaborou, porque essa roda de conversa só aconteceu porque todos a gente teve essa interação tanto no bate-papo quanto na fala. Acho que hoje o que a gente mais sente falta é dessa questão de poder estar junto, de abraçar, de conversar, de estar perto, né? E nesse momento isso não é possível. Então, eu agradeço a todas, todos e todos por esse momento e que vocês aproveitem a semana, né? Nós ainda temos a mesa 2 amanhã, temos a mesa 3 e a mesa de encerramento e várias atividades ao longo da semana que vocês podem acessar nas nossas redes sociais, que no Instagram é Outras Geografias, no Facebook também temos uma página e no Even a página com todo a dinâmica e como que a gente está fazendo essa semana. Agradeço mais uma vez e passo a palavra para o George. Todos tenham um bom dia e fiquem bem. Abraços, pessoal. Ótimo, ótimo. Eu agradeço a Stephanie, a todos que compartilharam aqui suas experiências com a gente. A galera está agradecendo muito, né, a organização, mas isso aqui não teria acontecido se não tivesse essa interação de todos vocês. Então, fundamentalmente, eu agradeço mesmo. A gente fez uma roda de conversa incrível, deu super certo. E fica nisso, né? Agora, eu peço assim que a gente não fique só no quesito de lembranças, né, quanto ao campo. E que façamos, né, claro que depois superarmos essa pandemia aí, façamos acontecer muito mais, né? Muito mais momentos, muito mais histórias. E continuamos mantendo vivo essa essência que é ser geógrafo, né? Então, eu reforço os agradecimentos aí, obrigado a todas, todos e todos, e vamos seguindo, né? Hoje à tarde, às 3 horas, vai ter o Café Geográfico, que vai ser com a galera do Galpão da Lua, o convidado é o Luiz Valente, e então, até lá. Valeu, pessoal.
Isso, será enviado por e-mail. Ainda hoje tem mais uma atividade que é o café geográfico. Também vai ser interativo. A gente vai ter um convidado lá. E é isso, hein? Valeu, valeu. Um abraço a todos. Bom dia e bom almoço. Os certificados serão enviados só ao fim da semana. Até então, a gente está disponibilizando os formulários.